Sem documentos, sem apartamento. E onde vocês dormem? Aqui fico eu, e ali na poltrona fica meu filho. Vocês dormem aqui mesmo? Sim, aqui mesmo, debaixo de uma lona. Me enfio como se fosse um cobertor. A moradia dos ucranianos é tomada e entregue aos seus. Não se instalaram conosco apenas militares, eles ainda traziam suas famílias. E o saque em massa é justificado por uma lei federal, violando normas jurídicas. O direito humanitário internacional proíbe a desapropriação injustificada de propriedade privada. É uma proibição absoluta. Como a Rússia transformou o roubo nos territórios ocupados da Ucrânia em política de Estado. O que realmente se esconde por trás das formulações burocráticas sobre bens sem dono. Toda a verdade, detalhadamente. Na reportagem especial, Roubo sob a Lei. Como a Rússia se apropria de imóveis de ucranianos. Casas, apartamentos e até quartos. Tudo isso pode se tornar de ninguém. Trata-se de moradias pertencentes a ucranianos nos territórios temporariamente ocupados. Em dezembro de 2025, Putin assinou uma lei que autoriza as autoridades de ocupação a confiscar imóveis de moradores das regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporíjia. Atos de inventário de moradias como esses, nos territórios ocupados, já há vários meses são jogados nas caixas de correio das pessoas ou simplesmente enfiados na porta. O cálculo é simples. Não respondeu à carta, seu bem será apropriado ou, como eles chamam, nacionalizado. Isso é escrito para que, agora que está sendo feito o cadastro de moradias sem dono, quando verificam se o apartamento é habitado ou não, fique imediatamente claro que sim, que há proprietários, eles estão vivos e são os donos do apartamento. De acordo com a lei recém-adotada sobre bens sem dono, com o nome impessoal sobre a introdução de alterações em determinados atos constitucionais federais, o imóvel apreendido localizado nos territórios capturados será reconhecido como propriedade das regiões ou de seus municípios. Ao mesmo tempo, os critérios de abandono serão definidos pelas próprias administrações de ocupação em coordenação com o Rosrest e o Rossimuschestivo. Eles primeiro obtêm o direito de usar essa moradia. Podem utilizá-la como governamental ou alugá-la. Depois, também é possível obter o direito pleno de propriedade sobre essa moradia. Mesmo que os dados sobre o proprietário estejam ausentes ou os documentos não possam ser verificados, isso não é obstáculo para a apropriação da moradia. Os limites vagos da nova lei abrem caminho para a tomada em massa de imóveis. Quando são identificados sinais de bem sem dono, o órgão de ocupação inicia o procedimento e aciona o chamado prazo de 30 dias. O proprietário recebe uma notificação de que seu bem pode ser reconhecido como sem dono, ou a lista de bens que potencialmente podem ser reconhecidos como sem dono é publicada nos sites das administrações de ocupação. A partir desse momento começa a contagem de 30 dias, durante os quais os órgãos de ocupação exigem que os proprietários confirmem seu direito de propriedade. Aqui é importante observar que, na maioria dos casos, os proprietários não sabem de nada sobre o fato de que tal procedimento foi iniciado em relação ao seu bem. Se nesse período o proprietário não comparecer pessoalmente, não apresentar os documentos, e muitas vezes ainda exigem dele um passaporte russo, o bem passa automaticamente para a administração de ocupação. Antes, dizem os especialistas. Para isso, era necessária uma decisão judicial. Agora, a nova lei simplifica o esquema. Após 30 dias sem resposta, a moradia é expropriada. Na prática, isso significa que qualquer imóvel de pessoas que saíram por causa da guerra pode ser tomado. O apartamento do meu pai fica bem no centro da cidade. Nossos conhecidos cuidavam dele, mas os russos simplesmente vieram e disseram: "Sabemos que aqui ninguém mora, então agora vamos morar nós. Se quiserem, peguem algumas coisas. Se não quiserem, vamos nos instalar de qualquer jeito." A família de Anastasia é de Tokmak, capturada pelos russos na região de Zaporíjia. A invasão em grande escala os pegou em casa. Ainda foi preciso viver mais 2 meses sob ocupação. Acreditavam que a cidade seria libertada rapidamente. A jovem lembra, os combatentes russos imediatamente se sentiram donos e começaram a impor suas regras. A situação com a tomada de moradias começou ainda quando estávamos lá. Não era algo oficialmente assim. Ninguém fazia censo, não perguntava se alguém morava ali ou não. Mas apareceram pessoas boas, que queriam se recomendar bem diante do governo de ocupação. Elas entregavam apartamentos onde não havia ninguém, onde alguém morava sem direito de propriedade. E assim, se um ocupante vem até você e pergunta: "Posso morar aqui?" e atrás dele há um fuzil, você não vai recusar. Ver no caos que os russos instauraram em Tokmak, conta Anastasia, era impossível. Por isso, junto com o marido e a filha de 4 meses, decidiram ir embora. Confessa, dava medo abandonar o próprio apartamento, mas permanecer sob a bandeira russa, diz ela, é ainda mais assustador.
Agora, segundo a jovem, em seu apartamento vivem a avó e o avô dela. Mas ela teme que eles possam, a qualquer momento, acabar na rua. Eles não têm documentos de propriedade dessa moradia. Segundo a avó, lá exigem que se façam alguns documentos no escritório de habitação. E se você não for e não entregar todos os papéis, significa que você não é o proprietário e vão até você e tomarão sua moradia. Entendemos que existe essa probabilidade de que amanhã batam a porta deles e digam, por favor, desocupem o apartamento. E histórias assim, quando pessoas são despejadas de moradias para as quais, por diferentes motivos, não têm documentos, estão se tornando cada vez mais numerosas. Uma delas ocorreu em Mariupol. De forma grosseira, com agressões físicas, dá pra ver no vídeo, empurraram a mim também, e meu filho é doente, eles queriam partir para os socos. 2 me seguraram pelos braços, mas consegui agarrá-lo pelo colarinho. Causaram lesões corporais, agora meu filho não anda com as pernas. Feriram suas pernas? Fizeram rasteiras, primeiro a articulação inchou e depois a perna começou a inchar. Essa família, que perdeu a casa por causa dos bombardeios russos, ficou sem teto pela segunda vez. A administração local permitiu que a mãe idosa com o filho com deficiência ocupasse temporariamente um espaço vazio. Mas logo depois o entregaram aos russos. E as pessoas foram simplesmente jogadas na rua. E onde vocês dormem? Aqui fico eu, e ali na poltrona fica meu filho. Vocês dormem aqui mesmo? Sim, aqui mesmo, debaixo de uma lona, me enfio como se fosse um cobertor. Visto um casaco de pele de carneiro, porque está frio, minha bronquite crônica se agravou. No Centro de Estudos de Perspectivas Sociais do Donbas, essas ações são chamadas de pilhagem. E ela agora está legalizada em nível estatal. Mais do que isso, de acordo com a lei de Putin, toda a moradia roubada é transferida para o chamado Fundo de Desenvolvimento dos Territórios. Ele recebe o direito de vender os imóveis ucranianos, alugá-los e dispor deles como quiser. Na prática, isso significa uma coisa: as casas dos ucranianos irão para políticos russos, servidores públicos, agentes de segurança e, claro, militares. O Donbas está se tornando uma zona de exclusão, uma zona de militares, ou de rotas logísticas para a Rússia continuar a agressão contra a Ucrânia, ou rotas logísticas para a Crimeia. Ele será povoado principalmente por militares. Eles precisam de apartamentos e das famílias dos militares. Além disso, a moradia dos ucranianos nos territórios capturados é vendida a russos recém-chegados. Já no verão, em Mariupol começou um verdadeiro boom imobiliário. O metro quadrado custa cerca de 65 mil rublos, mais de $700. Mas se o preço pesa, não tem problema. Oferecem adquirir o imóvel por meio de hipoteca com taxa preferencial, apenas 2% ao ano. Esses programas podem variar de região para região, mas a lógica geral é que, para os russos, são criadas condições privilegiadas para que eles venham morar em território temporariamente ocupado. A Rússia literalmente impõe esse programa. Em vez de restaurar as casas bombardeadas pelo próprio exército, os ocupantes simplesmente as demolem, mesmo que ainda haja pessoas morando nelas. Elas são expulsas sob o pretexto de estado de emergência e, no lugar das casas antigas, constroem novas, financiadas por hipoteca. Mas aos antigos proprietários não dão apartamentos nelas. Quer voltar para casa? Compre. Não pode comprar. Faça uma hipoteca. Até casas particulares entram na lista de demolição. Os moradores dos territórios ocupados perdem não apenas a moradia, mas também qualquer compensação. Em desespero, gravam apelos a Putin, esperando que ele ajude. Mas não entendem o principal: pedir proteção a quem está por trás desse saque é inútil. Dirigimos-nos ao presidente da Federação Russa, Vladimir Vladimirovich Putin. No local de nossas casas, na Avenida Metalúrgicos, números 77 e 79, foram erguidos novos prédios, mas infelizmente não para nós. Os apartamentos nesses prédios não são destinados aos antigos moradores, e sim ao crédito hipotecário. Queremos parabenizar nosso querido presidente Vladimir Vladimirovich Putin pela data comemorativa, desejar-lhe saúde e vitórias em tudo, assim como aos dirigentes da República. Desejamos a eles forças e ações e pedimos, no novo ano de 2025, que contribuam para a construção de casas do nosso bairro Cheremushki e pedimos que nos concedam apartamentos exatamente aqui. Enquanto milhares de pessoas, por causa da Rússia, ficam sem teto, no Kremlin, essa lei é chamada de avançada. Dizem que ela supostamente cria uma base jurídica para garantir moradia àqueles que a perderam. Na realidade, tudo funciona ao contrário. A lei protege apenas quem a criou. Os ucranianos comuns que foram forçados a ficar sob ocupação acabam diretamente na rua. E isso não é acaso, mas parte de um plano. Se o apartamento sobreviveu e a casa não foi demolida, os proprietários são obrigados a registrar novamente sua moradia já segundo as regras russas. Caso contrário, ela simplesmente é nacionalizada.
Eles consideram que a propriedade do bem simplesmente não está registrada se ela não estiver registrada nos cadastros russos. Eles não conferem com quaisquer outros registros. E por isso, consequentemente, surge a conclusão de que se trata de um bem sem dono. Mas nem mesmo com o registro da moradia, segundo as leis russas, protege da perda da propriedade. Pelas regras da chamada República Popular de Donetsk, os ocupantes podem tomar apartamentos de quem deixou o território ocupado. Denis Pushilin declara abertamente: esses imóveis supostamente serão transferidos a pessoas necessitadas, e aos proprietários só serão devolvidos após seu retorno pessoal. Ao mesmo tempo, vender, alugar ou até transferir a moradia é proibido aos proprietários. E isso não é tudo. Mesmo que a pessoa tenha passaporte russo, registro no Rosrestre e more em seu próprio apartamento, um dia ele ainda assim pode ser declarado sem dono. Meu apartamento está no cadastro russo. Eu dei entrada em Rostov. Cheguei e havia um aviso pendurado na porta: apartamento sem dono. Como sem dono se ele consta no cadastro? Meu apartamento foi novamente declarado sem dono. Entreguei documentos à administração distrital, à administração da cidade. Tenho decisão judicial a meu favor. Recebi as chaves, recebi tudo. Mas novamente foi declarado sem dono. O que fazer? A lei sobre bens sem dono não se aplica apenas a casas antigas, mas também a prédios novos. Um caso exemplar ocorreu em Melitopol, na rua Beliaeva, 70. O prédio estava pronto para entrar em operação ainda antes da invasão em grande escala. Isso é confirmado por documentos ucranianos e fotos. Após a ocupação, as pessoas regularizaram a moradia segundo as regras russas. Obtiveram passaportes técnicos, pagavam impostos, ligaram gás e eletricidade. Alguns até moravam ali permanentemente. Em 2023, os moradores apresentaram um pedido solicitando que seus apartamentos não fossem reconhecidos como sem dono. Mas aguardaram resposta por um ano. E quando ela chegou, o prédio já havia sido reescrito para o chamado governo da região de Zaporíjia. As pessoas foram obrigadas a desocupar, e os contratos de serviços públicos simplesmente foram rescindidos. Não pedimos nada de extraordinário, pedimos apenas a proteção de nossos direitos como cidadãos de boa-fé. Solicitamos que seja realizada uma verificação federal da legalidade do registro do nosso prédio como propriedade da região, que se verifique por que nossos pedidos não foram analisados durante um ano, que se verifiquem os fatos de rescisão dos contratos de serviços públicos e do despejo dos moradores. Mas esse apelo, assim como centenas ou até milhares de outros, foi ignorado pelas autoridades de ocupação, porque elas não se interessam pelo destino das pessoas. O interesse delas é roubar os ucranianos e ganhar dinheiro com isso. 250 mil objetos imobiliários já foram roubados pelos russos, encobrindo-se com uma inventariação inventada. As autoridades de ocupação, sem vergonha, relatam que verificaram, ou seja, vasculharam, centenas de milhares de apartamentos nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporíjia e Kherson. Do que conseguimos documentar até o momento, concentramos-nos, em particular, nas regiões de Zaporíjia e Kherson. Falamos no mínimo de 2.000 objetos no território da região de Kherson e de 4.000 objetos no território da região de Zaporíjia. Além disso, até 2026, as administrações de ocupação planejam reescrever ainda quase 30 mil zonas cadastrais, em cada uma das quais há dezenas de moradias, e nas cidades, centenas. Os moradores dos territórios ocupados, claro, tentam defender o direito de propriedade. Chegam até a organizar protestos. Moradores de Melitopol, venham amanhã ao Monumento a Gorky às 14 horas para a ação pacífica Preserve a Casa, para apoiar as pessoas que perderam sua moradia em decorrência da nacionalização. Mas como mostra a prática, as tentativas de proteger seus direitos nos territórios capturados pela Rússia são inúteis, e a expropriação de moradias já se tornou um verdadeiro negócio, com seu próprio mercado imobiliário e corretores. Vamos entrar. Linóleo no piso, temos 2 cômodos. Um deles é de passagem, o outro é isolado, logo em frente, o banheiro. Vamos começar pelos trunfos, janelas de plástico. Aqui temos a janela do banheiro, essas torneirinhas giratórias bacanas. No hall, um vestiário de acesso rápido, 2 fechaduras. Aqui temos instalado o sanitário. Este é o vaso, ainda há tubulações metálicas. Vejam como tudo foi soldado de forma competente. Pia metálica. Aqui temos um reservatório plástico, armazenamento de colheres e garfos. E aqui está a cozinha, conseguem imaginar? Com a organização do negócio de pilhagem, não há por que se surpreender. Roubar os ucranianos não começou após o decreto de Putin, e nem mesmo em 2022.
A confiscacal de moradias nos territórios ocupados tem início ainda em 2014 como iniciativa própria de colaboracionistas. Naquele momento, é preciso observar que isso ocorria no nível de iniciativa local, pois não havia sido tomada uma decisão correspondente sobre a inclusão dos territórios temporariamente ocupados na composição da Federação Russa. Consequentemente, o procedimento nesses territórios se dava sob a égide de atos normativos locais e era previsto diretamente por eles. As justificativas eram primitivas, dizem no fundo Vostok SOS. O proprietário saiu, a casa está vazia ou a dívida de serviços públicos. Ao encontrar tal pretexto, realizavam tribunais fictícios e simplesmente reescreviam a propriedade em favor das chamadas repúblicas. Após o início da guerra em grande escala, os volumes de saque habitacional e pilhagem apenas aumentaram. Em particular, no outono de 2025, a Rússia adotou uma lei que anulou oficialmente a validade dos documentos ucranianos de propriedade imobiliária emitidos após 2014. Agora, todos os proprietários de moradias nos territórios ocupados devem apresentar seus documentos ucranianos às chamadas comissões de revisão. A comissão de revisão envolve, para a avaliação desses documentos, a quase promotoria local, a direção do Serviço Federal de Segurança russo, analisa-se a questão da lealdade da pessoa ao Estado e, consequentemente, é emitido um ato final para permitir que a pessoa registre o direito de propriedade com base nos documentos ucranianos ao modo russo. Ou um ato para proibir que isso seja feito. E, naturalmente, depois ocorre o processo de nacionalização, e esse bem passa para a propriedade do município. O caos e a tomada predatória, sob o manto das leis da ocupação, prosperam há mais de 11 anos também na Crimeia. A propriedade ucraniana inicialmente era tomada de forma pontual, onde o bem tinha valor para as autoridades de ocupação ou para os militares. Tratava-se de áreas estratégicas, litoral, empresas e até casas de ucranianos conhecidos, que, como explicavam na Rússia, colaboram com Kiev. Sob ataque ficaram os tártaros da Crimeia e todos os que apoiavam a Ucrânia ou abertamente não reconheciam a ocupação. Isso acontecia como uma das formas de pressão. Podia ocorrer como consequência de perseguição criminal, apreensão da propriedade, seu arresto. Nem sempre isso era formalizado imediatamente como registro para outra pessoa. É possível privar alguém, no mínimo, da possibilidade de usar sua própria propriedade. Ela pode ser arrestada, pode ser lacrada. Isso, em essência, ocorria como um método específico de pressão, uma tentativa de exigir lealdade, uma tentativa de transformar a pessoa em seu agente. E a partir de 2020, a requisição de moradias na Crimeia, pelos padrões russos, tornou-se totalmente legal. Após a assinatura, por Putin, da lei sobre estrangeiros. Mas, sendo mais preciso, ela se aplica aos ucranianos que não têm passaporte russo. A eles é proibido possuir terra ou moradia em zonas fronteiriças da Crimeia. Isso, na prática, significa que qualquer casa pode ser tomada a qualquer momento. Até o final de 2025, a representação do presidente da Ucrânia na República Autônoma da Crimeia informava que bens haviam sido confiscados de 800 pessoas jurídicas e físicas, segundo cálculos de diferentes organizações civis e organizações internacionais. Isso corresponde a aproximadamente 5 a 10 mil objetos imobiliários. Mas quanto, de fato, os russos já roubaram e ainda planejam roubar? Não se sabe ao certo. Enquanto isso, russos são ativamente levados para os territórios capturados, os chamados heróis da Operação Militar Especial, militares, funcionários públicos e trabalhadores. A eles são oferecidos moradia, trabalho e benefícios sociais, tudo com base em bens tomados dos ucranianos. Assim, a Rússia muda a fisionomia da terra ucraniana, explicam os cientistas políticos. Não se trata apenas de roubo, mas de uma substituição demográfica planejada. A ideia consiste em diluir a população nativa, torná-la menor. E com base nisso, Putin contará algumas fábulas propagandísticas de que ali vivem russos. E devemos entender que isso ocorre em paralelo com a tática de russificação, destruição de tudo que é ucraniano e repressões, que a Rússia conduz de forma consistente. Especialistas afirmam, isso é mais do que simples requisição. É, na essência, um instrumento de controle e de gestão colonial. E Moscou, nessas metodologias, não é única. Ela repete cenários históricos de outros impérios coloniais e regimes autoritários. A base central de tudo isso é, claro, o poder. É o controle físico, o controle social, o controle psicológico e o controle simbólico. Ou seja, agora é possível fazer o que quiser. Renomear ruas, jogar fora os nomes antigos e impor seus próprios regimes, seus próprios valores. O terceiro Reich nazista, a União Soviética, a China, usaram a privação de moradia como forma de subjugação. Como escreveu o teórico da descolonização Frantz Fanon, quando se tira a terra e a casa, isso já não é uma questão jurídica, é uma questão de sobrevivência. O que também é característico
é que, quando a população é misturada, quando as pessoas são despejadas, as moradias são tomadas e outras pessoas são instaladas. Isso é um elemento importante para o poder. Isso destrói a base social da resistência. Uma pessoa sem casa é um sujeito político muito fraco. Ou seja, é possível fazer praticamente qualquer coisa com ela. A Alemanha nazista confiscava moradias sob o slogan de espaço vital e as transferia a colonos e militares, enquanto milhões de pessoas acabavam em guetos e campos de concentração. No Império Britânico, a expropriação era encoberta pela lei e por necessidades econômicas. As pessoas também foram despejadas na Irlanda, na Índia, na África, sob o pretexto da construção de minas ou do estabelecimento de plantações. O Império Russo aperfeiçoou esse mecanismo ainda nos séculos XVIII e XIX, deportando, por exemplo, poloneses insurgentes para a Sibéria e, ao mesmo tempo, se apropriando de seus bens. Hoje, Moscou repete o mesmo roteiro, apenas com métodos modernos. Conquistar territórios, expandir-se por meio de tamanha crueldade inimaginável. Esse é talvez o elemento que eu destacaria nas ações do Império Russo. E certa vez Gandhi disse isso muito bem. Ele disse: "Você pode deixar a pessoa viva, mas tirar dela o seu mundo, roubar o mundo dela." E embora a história mostre que devolver o que foi roubado quase nunca foi possível por completo, juristas afirmam: a Ucrânia tem a chance de ser a primeira a fazê-lo, porque o único argumento que os impérios entendem é a força. E agora ela está no campo jurídico. O direito humanitário internacional proíbe que órgãos de ocupação apliquem a legislação russa nos territórios ocupados da Ucrânia. Também é proibida a apreensão de propriedade privada na ausência de necessidade militar. E, neste caso, a propriedade é apreendida para a implementação da política de anexação nos territórios ocupados. Além disso, ucranianos cujas casas permaneceram nos territórios ocupados podem apresentar um pedido de compensação por meio do Registro Internacional de Danos. Ele foi criado com a participação da Ucrânia e de dezenas de países para registrar os prejuízos causados pela agressão russa. Entre as diversas categorias de danos no registro, existe o item A3.6, especificamente, perda de acesso e controle sobre bens imóveis em territórios temporariamente ocupados. Todos os pedidos apresentados serão verificados e depois analisados por uma comissão de compensação, que determinará o valor dos pagamentos. Os pedidos sobre bens roubados pelos ocupantes, apresentados à comissão de compensação, serão apenas o primeiro passo para a restauração da justiça. Por mais que a Rússia encubra o banditismo e o saque com leis federais, os papéis assinados por Putin não têm qualquer força fora da ocupação. Todas as decisões dos invasores sobre re-registro ou nacionalização serão reconhecidas como inválidas e anuladas. E então, após a verdadeira libertação do território ucraniano, chegará a vez da restituição, a devolução do que foi ilegalmente tomado. Sofia Kutsenko, reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.